É um prazer estar convosco de novo, depois das férias, e de poder rever-vos e de verificar que estão todos bem. Nós vivemos numa sociedade de pessoas famosas e acontece que muitas vezes nós cruzamos-nos com essas pessoas famosas. E quando nos cruzamos com pessoas famosas, normalmente há algumas reações positivas e outras nem tanto. Ora, um jovem encontrou certa vez Keanu Reeves em Nova Iorque e o jovem, que era todo entusiasta pelo filme Matrix, ao vê-lo na rua, saudou-o como se estivesse a saudar o Neo e fez o gesto. Eu só não vou fazer o gesto agora porque na minha coluna já não dá. Fez o gesto do Neo quando ele se desviava das balas no Matrix. E acontece que o ator achou graça àquele jovem irreverente e fez-lhe exatamente a mesma coisa. Despediu-se dele exatamente da mesma maneira. E esta atitude impressionou aquele jovem, porque alguém famoso, que na sua ideia estaria acima das observações de um rapaz barulhento, deu, na verdade, um verdadeiro sentido de humor. Teve, na verdade, um verdadeiro sentido de humor. Houve também um outro episódio que eu encontrei na revista das seleções do Reader's Digest, em que uma empregada estava a trabalhar num restaurante quando entrou uma senhora com 3 crianças. Essa senhora vinha com umas calças de yoga, uma t-shirt. Não havia nada na aparência desta mulher que lhe fizesse lembrar uma pessoa famosa. E ela fez 3 vezes o pedido. Porquê? Porque a empregada, das 2 primeiras vezes, não atinou com o pedido. E apesar disso, aquela mulher não ficou zangada, continuou a fazer educadamente o pedido e, quando pagou, apresentou o seu cartão de crédito e só aí é que a empregada reparou que estava a falar com uma senhora que se chamava Renée Zellweger. Vocês todos a conhecem do diário de Bridget Jones. E ela foi para a mesa com as filhas, depois de ser servida, no final, deu um abraço àquela empregada e deu-lhe uma boa gorjeta. E aquela empregada não resistiu e, quando pôde, escreveu para as seleções do Reader's Digest a contar esta experiência. Às vezes acontecem experiências interessantes com gente famosa. Ora, e se de repente nós tivéssemos que topar... Se de repente nós tivéssemos que estar cara a cara com Jesus Cristo, como é que seria a nossa reação? Sabem, nos Evangelhos encontramos muitas vezes reações de pessoas que estiveram cara a cara com Jesus Cristo. Mas hoje eu trago uma que não está nos Evangelhos. Está bem, pelo contrário, no livro das Origens. Convido-vos a irmos ao livro de Gênesis, ao capítulo 18, e verificarmos o que é que este capítulo 18 nos diz, de uma vez que Jesus Cristo apareceu a um homem que ficou registado como o pai da fé. Gênesis capítulo 18. Convido-vos a ler os versículos 1 a 3. E diz-nos: Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantou Abraão os olhos, olhou e viu 3 homens em pé na sua frente, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse ele: Senhor meu, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Esta não é a primeira vez que Deus falou com Abraão. O Antigo Testamento relata várias conversas anteriores a este capítulo 18 que Deus teve com Abraão. Mas a forma verbal que é aqui utilizada, o verbo aparecer, esta forma verbal que aqui está, é diferente. Ela aparece apenas relacionada com Abraão 3 vezes. A primeira vez nós encontramos-la em Gênesis capítulo 12. No capítulo 12 de Gênesis, no versículo 7, vocês vão encontrar a mesma forma verbal, apareceu. E diz: Apareceu o Senhor a Abraão e disse: À tua semente darei esta terra. Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera.
Esta é a primeira vez que é mencionada na Bíblia uma teofania de Deus. Isto é, a primeira vez que Deus aparece a alguém. Depois, o mesmo verbo, relacionado com Abraão, volta a estar presente no capítulo 17 e no versículo 1. Capítulo 17 e versículo 1 diz-nos: quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Na primeira vez, no capítulo 12, Deus apareceu a Abraão para lhe assegurar que este homem, lembrem-se, cujo nome era Pai das Nações, iria ter aquela terra, aquele território, seria dado em herança à sua descendência. Capítulo 12. Capítulo 17, Deus aparece a Abraão para renovar a aliança com ele. E para renovar a aliança com Abraão, Deus teve que mexer um bocadinho na vida de Abraão, mudou-lhe o nome, lembram-se? E teve que mexer um bocadinho na vida de Sara, mudou-lhe também o nome, para que a aliança fosse renovada. E aqui temos o capítulo 18. Neste capítulo 18, Deus volta a aparecer a Abraão. O que há em comum com todos estes 3 capítulos é a palavrinha hebraica rahá. A palavrinha hebraica rahá, que aqui está como aparecer, vai dar origem a um outro vocábulo, que é o vocábulo roé, de onde vem a palavra vidente, que é a palavra que serve para descrever, uma das palavrinhas que serve para descrever os profetas. E, portanto, Deus aparece aqui a Abraão. Mas Abraão nota quem é que lhe apareceu. É engraçado, mais tarde, os pais da igreja vão todos, desde Justino Mártir em diante, vão todos notar, ao comentar em Gênesis 18, que quem apareceu a Abraão foi Jesus Cristo. E, para quem lê o livro Patriarcas e Profetas, no capítulo referente a este episódio, na página 91, pelo menos na edição que eu li, a irmã White diz também que é Jesus quem aparece a Abraão. E começa este relato justamente a dizer que o Senhor apareceu a Abraão, contrariamente à filosofia antiga, que dizia que Deus só se interessa consigo próprio, só pensa em si mesmo, não pensa nas necessidades do ser humano, não se importa com aquilo que acontece com o ser humano. Nós temos aqui uma primeira vez, Antigo Testamento, não estamos no Novo Testamento, não estamos nos Evangelhos, uma primeira vez em que Deus sai do seu trono de graça, em que Jesus Cristo sai do seu trono de graça, do seu trono de glória, e vem até à terra. E quando nós reparamos no relato, não é uma hora qualquer, ele podia ter aproveitado e ter vindo de manhãzinha. Não, veio à hora de maior calor do dia. Veio à hora em que não era esperado, mas Deus vem. Como se Deus tivesse uma insistência em perceber se o ser humano continua a ser à sua imagem e semelhança. Como se Deus quisesse perceber qual é o feeling, qual é o sentimento que se passa na humanidade. Como se Jesus Cristo quisesse anteceder o momento da sua encarnação e vir calçar, se me permitem, as sandálias dos seres humanos. E a verdade é esta, é que se Deus ama, aparece. Sabem, não se pode amar escondido. Nós temos um jogo que muitas vezes jogamos, que é o jogo do amigo secreto. Às vezes, na adolescência, nós também temos amores secretos que nunca revelamos por vergonha. Mas não pode haver um amor secreto para sempre. Quem ama, aparece. E por isso, Deus vem ao encontro dos peregrinos desta terra. Deus vem ao encontro daqueles que são estrangeiros, daqueles que não possuem aqui morada permanente, como Abraão. E Deus vem justamente quando menos se espera. Deus vem sem anúncio prévio. Deus vem sem mandar um postal a dizer: às tantas horas conta comigo que eu apareço por aí. E isto que acontece com Abraão, acontece também connosco. Deus aparece na nossa vida, às vezes, muitas vezes, na presença de outras pessoas. Deus envia-nos outras pessoas. E vocês sabem, também como eu, que Jesus Cristo contou uma parábola em Mateus 25, salvo erro, em que ele diz: quando eu vier, vou assentar as pessoas uma à direita e outra à esquerda e vou-lhes dizer: olha, muito obrigado por teres dado comigo
quando eu me apresentei diante de ti, quando tu me visitaste na prisão, quando tu foste ter comigo ao hospital. E vocês notarão o espanto das pessoas que nunca pensaram que ao fazerem a outras pessoas ou ao não fazerem a outras pessoas, estavam justamente a relacionar-se com esse Deus que aparece. Mas o que é interessante é que a cena, se os irmãos se interessam por geografia, a cena dá-se num lugar específico para Abrão. Diz o versículo 1 que apareceu o Senhor a Abrão nos carvalhais de Manre. E esta expressão carvalhais de Manre está associada no livro de Gênesis a um local de oração. Se vocês forem, por exemplo, nós não vamos lá, não temos tempo, mas se vocês forem ao capítulo 13 e ao versículo 18 do livro de Gênesis, vocês vão ver que neste específico local, Abraão tinha construído ali um altar para adorar ao Senhor. E, portanto, é neste local que Deus resolve aparecer a Abraão. Mas o que é também interessante não é que Deus tenha vindo à terra. É que Abraão, que estava à entrada da tenda, era um calor enorme, Abraão reconheceu que aquelas 3 pessoas que estavam a passar não eram nómadas como ele. Ele reconheceu a diferença nestes 3 personagens. E isto é que é interessante. Sabem, o problema de Mateus 25, quando Jesus conta aquela história, é que algumas pessoas estavam aptas a discernir a presença de Deus noutros seres humanos, enquanto que outras pessoas não se discernem senão a si próprias. E Abraão percebeu que o Senhor estava a passar. E a primeira grande lição que este texto nos traz é esta capacidade de reconhecermos a presença de Deus quando Ele vem à nossa vida. Porque Ele vem à nossa vida. Ele vem à nossa existência. Nós às vezes é que não podemos estar bem apercebidos do momento em que Deus aparece na nossa existência. É bom percebermos que é Ele e não outro. Que é Ele e não uma energia positiva. Que é Ele e não um Buda, qualquer coisa assim do género. Que é Ele e não outro mestre qualquer. E Abraão consegue perceber que é o Senhor. Ora, nós verificamos que quando Abraão percebe que é o Senhor, no versículo 4, Abraão começa-se a mexer. Ele diz, traga-se agora um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore, trarei um bocado de pão para que possais refazer as vossas forças e depois passareis adiante, visto que chegaste até ao vosso servo. E eles responderam, faz como dissestes. E o versículo 6 diz, e Abraão apressou-se em ir ter com Sara na tenda e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. Correu ao rebanho, tomou um bezerro tenro e bom, deu-o ao criado que se apressou a prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o bezerro que tinha preparado e pôs tudo diante deles, ficando ele em pé ao lado deles, debaixo da árvore. E eles comeram. Ora, quando Deus aparece, não só Abraão age, como ele vai fazer mexer toda a sua família, em francês nós dizemos todo o seu entourage, portanto, todo o ambiente da sua casa, e tudo se prepara para que a presença de Deus tenha espaço, tenha um ambiente propício, seja algo que não passe despercebido. Sabem que um dos dramas da nossa sociedade é que nós na vida não temos espaço para Deus. Mesmo como cristãos, muitas vezes não lhe fazemos esse espaço. Raramente, em muitas famílias cristãs, se envolve a família. E, portanto, não há esse reconhecimento da influência e da presença que Deus pode trazer à nossa vida e dos benefícios dessa mesma presença e dessa mesma influência. E o que é interessante é que, infelizmente, nós que estamos habituados a um lugar de encontro entre todos nós, muitas vezes não temos um lugar de encontro para com Deus. E quando não há esse lugar de encontro, quando não há esse espaço, nós
continuamos a limitar a Deus aquilo que muitas vezes fazemos com os nossos amigos. Enviamos-lhe um SMS rápido, um pensamento rápido quando saímos de casa, qualquer coisa assim do género, para começarmos o nosso dia. Mas isso mostra-nos que esta deficiência de reconhecer a Deus na existência, de lhe preparar um espaço, de lhe preparar um ambiente, de estarmos capazes de ter um relacionamento e um local de encontro e um momento de encontro, traduz-se na deficiência de fé que, infelizmente, abunda no cristianismo do século XXI. O que é de admirar é que ainda haja fé na Terra. E o que é de admirar também é que pensemos que somos ainda descendência de Abraão. Mas o que é importante é perceber que a presença de Deus vai trazer 3 coisas a Abraão. Deus vem ali para 3 coisas. Em primeiro lugar, para dialogar. Em segundo lugar, para fazer cumprir uma promessa. Em terceiro lugar, Deus vem para julgar. E um dos benefícios é justamente o fazer cumprir a promessa. Se vocês vão reparar no versículo 10, diz-nos assim, capítulo 18, versículo 10, disse um deles, certamente tornarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando à porta da tenda que estava atrás dele. Nós sabemos que esta promessa já tinha sido anunciada antes, no capítulo 17, versículos 19 a 21. Vocês vão lá e encontram lá esta promessa. Nós temos imensas promessas de Deus na Bíblia. Nós temos a promessa de que Jesus Cristo estará connosco até ao fim dos tempos. Nós temos a promessa de que Deus nos dá segurança. Nós temos a promessa de que podemos dormir tranquilos. Nós temos a promessa de que não seremos condenados se permanecermos em Jesus Cristo. Nós temos a promessa de que Deus satisfaz todas as nossas necessidades. Nós temos inúmeras promessas da Bíblia. Centenas de promessas da Bíblia. Sabem qual é o problema com todas essas promessas? Elas não funcionam assim. Nós temos imensas promessas na Bíblia, mas elas não são automáticas. Elas não são mágicas. Elas não atuam por si só. As promessas da Bíblia atuam quando a presença de Deus vem para as tornar atuantes. A palavra dabar tem 2 significados. O hebraico tem 2 significados para esta palavra. Uma é palavra, a outra é a coisa. A palavra dabar serve para estes 2 aspectos. É a palavra e é a coisa. Ou seja, todas as promessas da Bíblia são importantes, são-nos destinadas a nós, mas só fazem efeito, só se tornam reais na nossa existência quando nós temos justamente um relacionamento significativo com Deus. Quando nós damos espaço para que Deus atue. Lembram-se do livro de Gênesis? Deus falou e a coisa existiu. É exatamente a mesma coisa connosco. Nós podemos memorizar as promessas todas que temos na Bíblia. Elas nunca serão eficientes na nossa existência se esse relacionamento com Deus não for também efetivo. Ora, a outra lição que nós retiramos deste encontro de Deus com Abraão é que, como eu vos disse, Deus veio para julgar. E a partir do versículo 23, vocês têm este Deus que vai dialogar com Abraão, porque ele vai julgar. E Abraão vai aproximar-se dele e vai dialogar com Deus e vai fazer-lhe uma série de perguntas. Ao total, se vocês contarem bem, são 7 perguntas. E Abraão começa a fazer perguntas a Deus. Senhor, tu destruirás o justo com o ímpio? Depois, segunda pergunta, não fará justiça o juiz de toda a terra? Terceira pergunta, se lá houver 50 justos, Senhor, tu vais destruir a cidade de Sodoma? Quarta pergunta, se porventura se acharem ali 40? Quinta pergunta, e já agora se acharem 30? Sexta pergunta, e se houver 20? Não te ires por causa de eu fazer mais uma perguntinha, só mais uma, é a sétima. E se só houver 10? Abraão dialoga com Deus a favor de uma cidade que ele conhece bem e de um rei que ele conhece bem.
Abraão tinha encontrado o rei de Sodoma algum tempo antes, alguns anos antes. Se vocês forem ao capítulo 14 do livro de Gênesis e ao versículo 7, é interessante. O rei de Sodoma envolveu-se numa guerra, a guerra não correu bem, o Ló, que estava já naquele local, foi levado cativo com mais alguns, o Abraão foi libertar o Ló, por consequência, libertou também os outros cativos, libertou todos os bens de Sodoma que tinham sido retirados, e agora, no versículo 7, Gênesis 14, versículo 7, diz-nos, depois voltaram e vieram a En-Mispaté, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus que habitavam em Adzon-Tamar. Versículo 7, era o 17. Depois que Abraão voltou do ataque a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé. E agora o versículo 21 a 23. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Abraão, porém, respondeu ao rei de Sodoma, levantei a minha mão ao Senhor, o Deus do Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens que foram comigo, Abner, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Por outras palavras, o rei de Sodoma ficou tão contente com aquilo que Abraão fez, que ele estava disposto a pagar-lhe qualquer coisa. E Abraão diz assim, não, desculpa lá, mas da tua mão eu não recebo nada. Eu sei quem tu és. Da tua mão eu não quero nada. Abraão não queria qualquer relacionamento com o rei de Sodoma. E, portanto, quando Deus faz entender a Abraão que ele veio ali à terra também para trazer juízo a Sodoma, acontece que Abraão não ignorava quem era Sodoma, quem eram os habitantes de Sodoma. Ele não ignorava. Ele sabia quem eram os habitantes de Sodoma. Ele sabia que eram pessoas más. Mas sabem, o que é interessante neste relato é que quando alguém tem um relacionamento com Deus, começa a ver o mundo sobre os olhos de Deus. E a questão é esta. A questão é quando nós vemos o mundo sob os olhos de Deus, não achamos que seja fácil destruir uma vida humana. Começamos a aprender o preço da vida humana. Às vezes eu leio alguns artigos na revista Adventista. E aqui há uns anos atrás, felizmente que foi há uns anos atrás, havia um artigo interessante sobre os fins dos tempos. E alguém escrevia assim, os ímpios que serão destruídos. E aquilo que aquela pessoa estava a escrever não tinha, digamos, qualquer compaixão nem misericórdia para com estes ímpios. Era como se fosse um enorme benefício. Ora, o que é engraçado e interessante é que se os irmãos leem o livro do Apocalipse, vocês notarão que os salvos cantarão e louvarão a Deus por terem sido salvos. Mas eles nunca cantarão por aqueles que não foram salvos. Pelo contrário, é-nos dito que no final Deus terá que limpar dos seus olhos toda a lágrima. Porque quando nós estamos com Deus, nós aprendemos o preço da vida humana. E nós temos compaixão dos ateus, dos agnósticos e daqueles que estiveram connosco e se separaram. Era o caso de Ló. Nós não achamos que o ser humano seja bom combustível para o fogo do inferno. Embora haja alguns que às vezes pensem assim. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós resolvemos ser intercessores. Ora, é interessante que nesse livro Patriarcas e Profetas, na página 92, a irmã White diz que o amor pelas almas que pereciam era o que inspirava a oração de Abraão. Ao mesmo tempo em que lhe repugnavam os pecados daquela cidade corrupta, ele desejava que os pecadores se pudessem salvar. O seu profundo interesse por Sodoma, diz a irmã White, mostra a ansiedade que nós devemos experimentar pelos impenitentes. E mais adiante, ela diz uma coisa interessante. O espírito de Abraão era o espírito de Cristo. O relacionamento que Abraão tinha
com Deus. Fê-lo com que a sua mentalidade se moldasse à própria mentalidade de Jesus Cristo. E numa meditação, eu ainda era pequenino quando estas meditações saíram, mas ainda bem que a minha mãe as guardou, porque eu depois pude lê-las, 1968. Encontramos a seguinte definição de intercessão dada por Ellen White nas meditações desse ano. E ela diz assim: o que é que compreende a intercessão? É a áurea cadeia que liga o homem finito ao trono infinito de Deus. A intercessão é a cadeia que liga o homem finito ao infinito trono de Deus. Por isso nós percebemos as perguntas de Abraão. Abraão quer a todo o custo salvar aquela cidade. Não é que Deus queira a todo o custo julgar aquela cidade. Mas através destas perguntas e através do diálogo que ele tem com Deus, Abraão percebe uma coisa. A misericórdia que ele tem por aquela cidade é a misericórdia que Deus tem por aquela cidade. Infelizmente, nem sempre a misericórdia e o amor conseguem ter resposta. Mas isso não implica que as pessoas não deixem de interceder. Há dois exemplos na Bíblia dignos de intercessão e dignos de nos mostrar o que é a intercessão. É o exemplo de Moisés e é o exemplo de Paulo. O que ambos têm em comum é que ambos intercederam pelo seu povo e ambos fizeram a Deus a mesma proposta. Sabem qual foi ela? Nós abdicamos da vida eterna, se este povo se puder salvar. Essa foi a proposta. Um intercessor só é um intercessor quando ele chega a este momento. Nós abdicamos de, se estes se puderem salvar. É aí que atingimos, digamos, o topo da intercessão. Quando nós vivemos na intimidade de Deus, nós não beneficiamos apenas dos bons momentos que nos elevam para Deus, nós tornamos Deus de tal maneira real na nossa existência que as suas promessas são vistas na nossa vida, mas nós percebemos qual o interesse que nós devemos ter para com todos os outros. Para com aqueles que não estão aqui, para com aqueles que já aqui estiveram e não estão. A frieza, a neutralidade que nós hoje falávamos na nossa lição da escola sabatina é a indiferença. E a indiferença é algo que não habita no coração de Deus. E por isso, como membros de igreja, nós percebemos que o relacionamento com Deus é a capacidade e aquilo que nós retiramos deste capítulo 18 do livro de Gênesis é nós precisamos de abrir espaço à presença de Deus. Nós precisamos de envolver a nossa família nesse relacionamento com Deus. Nós precisamos de que as promessas de Deus sejam efetivas na nossa vida através da sua presença na nossa existência. E nós precisamos de interceder por aqueles que não constituem o povo de Deus. Por aqueles que o constituem e por aqueles que não o constituem. E enquanto nós não tivermos esta visão, o cristianismo será sempre algo mínimo, algo falho, algo que não atingirá o ponto em que Deus deseja que ele atinja. E não esqueçam, Abraão era o pai da fé. O Abraão é o exemplo comum às três religiões da Bíblia. Abraão é o exemplo comum a todos os crentes. Eu dizia nesta reunião de quarta-feira, nós estamos a analisar a Epístola aos Efésios. A palavra crente tem um aspecto passivo e um aspecto ativo. Aspecto passivo, aquele que é credível. Aspecto ativo, aquele que crê e que age. E Deus deseja que nós creiamos, mas também que possamos agir. Que Deus nos ajude para que na nossa própria vida espiritual nós façamos espaço à presença de Deus. Nós permitamos que as suas promessas sejam efetivas na nossa vida e nós deixemos que o seu amor e a sua visão do mundo nos ajude a interceder por aqueles que ainda não estão aqui na igreja e que correm o risco de perecer sobre o juízo de Deus. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.